Como foi lidar com a impotência durante o tratamento do câncer? Meu nome é Veridiane Manprim, eu tive um linfoma no baço em 2023, um câncer maligno e que eu tive que passar por ciclos de quimioterapia. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como é lidar com a impotência diante de um tratamento do câncer. Tanto a impotência de você não ter o que fazer na sua vida, né, do seu tratamento, quanto a impotência de ver a sua vida paralisada ali. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem reflexivo. Vamos ver se eu consigo condensar tudo que eu tenho para falar para vocês. Eu sou mãe de 2 crianças, eu tenho uma filha de hoje 10 anos e um menino de 3. Na época ele tinha 1 ano e ela 7 anos, 7 para 8 anos, tinha acabado de descobrir. Sou casada com o Gustavo e eu moro numa cidade onde meus pais não moram aqui. Meu pai e minha mãe moram numa cidade a 2 horas de viagem daqui, a quase 200 quilômetros. Os meus sogros também não moram aqui na cidade, eu só tenho uma irmã e uma cunhada. E cada um tem a sua vida, né? Minha irmã trabalhava, minha cunhada trabalhava, meu irmão trabalha, né? E quando eu descobri o câncer, primeiro quando eu fiz a cirurgia para tirar o baço, mesmo antes de saber que era um câncer, a minha mãe veio para minha casa para cuidar de mim. Ficou aqui com a previsão de passar 30 dias aqui comigo, que era o período que eu não poderia carregar peso, né? Que era o período que eu teria que me manter mais de repouso, porque a retirada de um baço é a retirada de um órgão, então ia ter um repouso um pouco mais longo. E como meu menino tinha só 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano, ele fez aniversário no dia 17 de novembro, a minha cirurgia para retirada do baço foi no dia 20 de novembro. Então, eu precisava de alguém para me ajudar aqui em casa. Meu marido saía para trabalhar de manhã e eu precisava de alguém para administrar a minha casa, me ajudar com comida, me ajudar com ele principalmente, né? Porque a minha menina de 7 já tinha uma certa autonomia. E aí você se sente... vou voltar um pouquinho na minha história para vocês entenderem o que essa impotência significa para mim. Então, eu nasci numa cidade muito pequena do interior de São Paulo. Eu nasci num sítio. Meus pais ainda vivem num sítio, ainda moram nesse sítio onde eu nasci. Então, eu tive que sair muito cedo de casa para estudar. Então, com 16 anos, eu já fazia colégio técnico numa cidade vizinha e eu morava lá. Então, eu ficava lá 5 dias da semana e voltava no final de semana para casa. Então, eu já morava fora aos 16 anos. E depois que eu saí do colégio técnico, eu já fui para uma cidade um pouco maior fazer estágio. Do estágio, eu já comecei a fazer a faculdade. Da faculdade, eu já comecei a trabalhar. Então, eu nunca mais voltei para casa. Eu saí de casa com 16 anos, eu nunca mais voltei. Então, eu sempre fui dona do meu tempo, sempre fui dona das minhas coisas, sempre administrei a minha vida por completo, até antes de eu casar. Então eu não tinha ninguém independente de mim e eu sempre tive muita liberdade para fazer tudo sempre da forma e do jeito que eu gostaria. E aí, de repente, eu me vejo com uma doença, eu me vejo sem poder pegar o meu filho no colo, me vejo sem poder dar um banho no meu filho. E aquilo para mim foi um choque muito grande. Porque é uma sensação mesmo de impotência. E para mim isso soava muito pior ainda, porque eu sentia que eu estava fazendo a minha mãe sofrer, a minha mãe passar por tudo aquilo, né? Então eu falava, gente, como pode? A minha mãe tá aqui, coitada. Ela não teve nem o direito de sofrer, né? Porque ela tem uma filha que tá com câncer e ela tá tendo que ser forte para ajudar essa filha. Eu entendo a visão dela. Eu, como mãe, eu consigo me colocar no lugar dela, eu faria o mesmo, de qualquer forma. Mas a minha cabeça, eu pensava, gente, coitada, ela tá vivendo o olho do furacão e ainda tá tendo que me ajudar aqui em casa, ela tá tendo que administrar, fazer tudo para mim. E realmente, a minha mãe, ela se vestiu de Veridiane e assumiu todas as funções da casa. Então, ela dormia com a babá eletrônica do meu filho no quarto, ela fazia questão de dormir com a babá eletrônica com ela, porque se ele acordasse, ela ia até lá
para socorrer, para ver o que estava acontecendo. E então, ela acordava de manhã, aí ela fazia meus ovos mexidos do café da manhã. Ela via que eu já tinha acordado, que eu estava tomando banho, eu já sentia o cheiro ai, essa parte da saudade, sabia? De lembrar dela, de eu chegar na cozinha e ela tá colocando meu ovo mexido no prato, assim. Ai, me arrepio. E deixar tudo ali, a mesa prontinha, assim, pra eu tomar café da manhã, sabe? Eu ainda vejo a cena certinha dela ali. E ela fazia tudo com tanto amor. E eu, no alto da minha petulância, do alto do meu ser superior, eu me sentia mal de ver aquilo, né? Eu me sentia muito mal de estar fazendo ela passar por aquilo. Mas ao mesmo tempo eu estava impotente diante daquela situação. Eu tinha que aprender a me entregar. Mas isso foi um tempo. E depois eu amadureci diante dessa situação e aprendi a pedir ajuda de verdade, sabe? Porque às vezes a gente fica no alto, né, se achando superior a tudo, e às vezes você tem vergonha de demonstrar suas fragilidades, de demonstrar que você precisa de ajuda, de demonstrar que você quer não só ajuda da casa, das coisas, mas ajuda psicológica mesmo, né, de ter alguém para conversar, de ter alguém para contar. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, de não gostar de falar de sentimentos, de não me abrir muito. Então foi muito mais difícil para mim, né? Porque eu sabia que as pessoas estavam sofrendo com a minha doença, eu sabia, porque a gente sabe, né? Se eu me colocar no lugar, se a minha irmã hoje fica doente, eu sei o que eu vou sofrer em ver ela doente. Eu sabia que eles estavam sofrendo, mas ninguém me falava nada, óbvio, né? Ninguém chegava para mim para poder falar que estava triste com aquilo. Então eu não gostava de ficar falando para as pessoas, sabe? De mandar mensagem, de ligar, de falar, eu tô triste, eu tô chateada. Eu não gostava. Não gostava de me mostrar frágil diante daquela situação. Isso é muito ruim, gente. É muito ruim, é muito ruim. Não é bom ser assim, não é legal ser assim. Não é legal, porque, assim, da mesma forma que não é legal você sempre ser frágil, também não é legal de você sempre ser forte, né? Essa fortaleza, uma hora ela precisa, você precisa se abrir, a se entregar, a viver a doença ali em si. Então hoje eu posso falar que eu não vivi aquela doença do jeito que eu deveria ter vivido. Eu me arrependo disso, sabe? De ter sofrido o quanto eu deveria ter sofrido. Porque às vezes eu olho e falo assim, gente, eu me mantive tão forte, que depois a hora que passou, sabe quando eu recebi o diagnóstico de cura, assim, pronto, acabou o coisa, você tá curada. Gente, eu passei uns 3 meses sem ter noção. Puf. Aí eu tive que pegar minha rotina de volta. E eu falei, gente, que furacão foi esse que passou? Então, eu me senti, eu acho que eu deveria ter sido um pouco mais frágil, sabe? De parar de querer se manter muito forte diante de uma situação dessa, como ser frágil não no sentido de, eu vou morrer, tá tudo acabado pra mim. Não nesse sentido, que eu até falo no vídeo anterior, né? Que para você não negociar com a doença, não negociar com a morte. Eu falo isso. E realmente, isso você não tem que fazer. Mas eu acho que se mostrar frágil diante das pessoas, se mostrar frágil diante das situações, não tem mal nenhum nisso, né? Porque realmente você está impotente. E quando você quando você é muito independente do meio, de todos, isso é mais difícil ainda de ser vivido, né? Quando você está acostumado a fazer tudo do seu jeito, não ter abertura para as outras pessoas ao seu redor conviverem com você, é mais difícil ainda. Então, eu me arrependo de não ter sido mais frágil, de não ter me entregado mais, de não ter me aberto mais com as pessoas, porque eu fiquei pensando demais no outro e esqueci,
sabe? Esqueci de mim assim, eu fiquei... Quando você é mãe, né, parece que você toma um negócio na sua vida, assim, que aí você tem que só cuidar, só cuidar, só cuidar, e você não se deixa ser cuidado, né? Você não se entrega, você não se deixa ser cuidado, você fica ali segurando, você vai, mas fica aqui, assim, sabe? Então, se deixa. Se você está passando por isso nesse momento, e se você está cuidando de alguém que está passando por isso, fala para ela, olha, se deixa ser cuidada. Esse momento vai passar. E é tão importante para o outro cuidar de você também. É tão importante. Para minha mãe era tão importante ela estar aqui, que uma vez eu falei para minha irmã, né, numa ligação, eu falei para ela, nossa, eu fico morrendo de dó da mamãe, coitada. Porque ela ficava aqui comigo, aí às vezes, que era para ser 30 dias, viraram 6 meses, né? 7 meses que ela ficou aqui em casa. Então, e às vezes eu fazia o ciclo, passava os 7 dias mais complicados do ciclo da químio, ela ia em casa, passava uma semana na casa dela e voltava. Né? Meu pai estava lá e voltava. E eu falava para minha irmã, nossa, eu fico com uma dó da mamãe ficar nesse vai e volta para lá e para cá. E a minha irmã falou assim, se coloca no lugar dela, se fosse ficar sua filha, o que você faria? Eu falei, eu faria a mesma coisa. Ela falou, então não fica com pena dela, tenha pena de você está passando por isso, você merece ser cuidado. Então, e era muito difícil para mim me entregar a esse cuidado, sabe? Me deixar ser cuidada de verdade ali, me entregar completamente. Eu sempre fiquei segurando, sabe? Eu deixava, mas não deixava, deixava, mas não deixava, deixava, mas não deixava. E depois que passou, eu vi as consequências disso tudo, sabe? É muito estranho, assim. Porque depois que passou, que eu falei, poxa, meu Deus, o que foi que passou aqui? Que furacão que foi esse que veio, né? Então, deixe-se ser cuidada pelo menos uma vez na vida. Pelo menos num momento difícil desse, sabe? Não fica tentando se fazer de fortona. Não fica tentando se mostrar muito forte. Então, se entrega, deixa, chora, sofre, levanta, sacode a poeira, começa o dia de novo, mais uma vez, mais um dia. Chorou, caiu de novo, levanta, esteja preparada. Mas deixa as pessoas que estão ao seu redor cuidar de você. É importante para elas também. É importante para elas também estar cuidando de você. E às vezes o cuidado ele não vem em forma de carinho, em forma de abraços. Às vezes vem de trazer um presente, às vezes vem de trazer um café da tarde, às vezes vem de lavar uma roupa, às vezes vem de organizar um armário. Deixa a pessoa cuidar. Se abra, principalmente nesse momento. Aprenda a ser cuidada. Deixe ser cuidado. Então é isso, esse vídeo ficou um pouco assim aleatório, né? Cheio de assuntos, cheio de coisas complexas. Mas no decorrer desse período meu aqui no YouTube eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a mensagem que eu queria passar para vocês é isso, sabe? De você se deixar mesmo, se deixar ser vulnerável, se deixar ser impotente diante dessa doença. Que já que não tem o que fazer mesmo, né? Como dizem por aí. Maria já é morta, vai fazer o quê? Né? Então, se entrega, deixa as pessoas, pelo menos, cuidarem de você e você sentir esse carinho. Não se sinta culpada. Não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Você não tá doente porque você quer. Tá bom? Um beijo. Se inscreve no canal e fica aqui. Até o próximo vídeo, porque além dessas coisas, essas conversas chatas de câncer, ainda vai ter muita conversa boa por aqui, tá bom? Então se inscreve no canal pra você não perder nada.